o discípulo de Jesus. O que você pensa a respeito desse tema? Agradecimento aos nossos parceiros, Integrity Imobiliária Incorporadora na Rua Independência 500, onde agora você pode comprar o seu terreno em Marechal Rondon com valores a partir de R$80 mil à vista. Como diz o meu amigo Verno, compre, meu filho. A hora de aumentar o patrimônio é agora. Ligue já para a Integrity. Loja Silva que me veste está com muitas novidades. Peças de qualidade proporcionando o melhor para todas as ocasiões. Angélica Joias, maravilhosas peças para todos os gostos e estilos. Confira a nova coleção e fique ainda mais linda. Center Calçados, que calça os meus pés, marcas exclusivas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil, meias e acessórios. Faça uma visita e surpreenda-se. Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Sempre as melhores opções, atendimento personalizado, oferecendo o que há de melhor para a sua família. Salão Essencial da minha amiga Regina, que cuida do meu visual. Penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, ozonioterapia, tudo para a sua beleza. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16, toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36, diversas marcas renomadas e exclusivas, sempre com muitas novidades para você, atendimento com amor e carinho. Jô Floricultura, que embeleza o nosso cenário com lindas plantas. Na Jô você encontra grande variedade de flores, kits e cestas, flores naturais e artificiais, além de arranjos para decoração de eventos. Jô Floricultura, há 25 anos florindo a sua vida. Empório dos Móveis, que montou este lindo cenário, ampla diversidade de móveis para todos os ambientes, qualidade e ótimo atendimento. Na Empório dos Móveis você encontra móveis em madeira com exclusividade para Marechal Cândido Rondon e região, clássico, rústico e moderno. Todos os estilos em um só lugar. E Refran Bikes, loja especializada em bicicletas, equipamentos e acessórios, atendendo Marechal Cândido Rondon e região. Tudo que envolve o mundo do ciclismo você encontra em um só lugar. Faça uma visita, fale com o Rafa e equipe e se for pedalar, vá de Refran. Olá, no programa Paz de hoje vamos falar a respeito do tema O Discípulo de Jesus, que é o tema nacional da Igreja Evangélica Congregacional do Brasil neste ano, lema 2022, O Discípulo de Jesus, baseado em Marcos 3, 13 e 14, que diz: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para falar a respeito disso, estamos recebendo o pastor Dorival Seidel, da Igreja Congregacional aqui de Marechal Rondon. Pastor, muito obrigada pela sua presença. Nos alegra muito estar no programa Paz. Que Deus abençoe muito, muito, e é uma alegria muito especial falar sobre o tema O Discípulo de Jesus. Com certeza, é um tema bem diferente. Para falar a respeito então desse versículo que eu li aqui, explique pra gente, então, para quem está nos assistindo, né? O que esse versículo Marcos 3, 13 e 14 quer dizer? Veja, Kelly, Jesus é o mestre por excelência. E um dos ministérios muito especiais de Jesus, aonde ele mais se dedicou, não foi necessariamente no ministério da pregação, nem necessariamente dos milagres, nem necessariamente de expulsar demônios, mas de deixar discípulos. Esse era o plano magistral de Jesus. Quando ele retornaria para o Pai, aos céus, ele deixaria 12 discípulos. Então lá no texto lido, nós temos o nome dos 12 na sequência, mas Jesus não teve só 12 discípulos quando ele esteve aqui na terra. Ele teve 72 que ele enviou com uma missão de evangelizar, ele teve discípulas também, as mulheres que o seguiram, que os textos bíblicos ou os evangelhos mencionam, mas não estão tão destacados pela cultura de Jesus, pela cultura da época que Jesus esteve aqui na terra. Então,
a igreja propõe esse tema esse ano, o discípulo de Jesus, tendo em vista destacar Jesus como o mestre, tendo em vista que o serviço da igreja é, em primeiro lugar, fazer discípulos, e talvez seja o mais difícil. A igreja é uma instituição de muito serviço, de muitas atividades por tantos campos, seja no campo emocional, social, econômico, mas a igreja precisa se ocupar em ensinar para fazer discípulos. E a pessoa que está nos assistindo pode se perguntar em casa, o que é ser um discípulo de Jesus, né? Muitas vezes nós pensamos, meu Deus, mas eu posso ser um discípulo de Jesus? Isso parece algo tão impactante, tão importante. E sim, nós podemos ser e devemos ser, né? Sim, Jesus nos possibilita isso. E antes dele se despedir dos discípulos, em Mateus 20, 28, ele disse a todos nós, como cristãos, ide, fazei discípulos. Quando nós olhamos assim, biblicamente, o peso do discípulo, ele está muito grande. Veja, Kelly, a Bíblia fala só 3 vezes o termo cristão, mas a Bíblia se refere mais de 250 vezes, principalmente no Novo Testamento, a discípulo. Por quê? Porque na época de Jesus e no judaísmo, uma das atividades, grandes atividades, seja das escolas ou seja das sinagogas, era a atividade do professor, do rabino, do sacerdote, né? Dos escribas, dos mestres da lei. E eles tinham como objetivo fazer alunos, influenciar esses alunos para que esses alunos pudessem seguir as ideias deles e pudessem ser parecidos a eles. Jesus justamente pega essa ideia como um mestre excepcional, o mestre mais completo em todos os sentidos, e aplica a ideia dele ser o mestre com os seus alunos, discípulos. Na época de Jesus, o discípulo se entendia aquele que fica perto, aquele que fica na poeira do mestre, ou no bafo, no cheiro do mestre. Esse é um discípulo. E por isso, quando nós olhamos os textos bíblicos, nós encontramos os discípulos sempre juntinhos do mestre, sempre perto do mestre. Por quê? Jesus queria que eles ouvissem, ou observassem e viessem a repetir o que ele fazia. Que é o seguir o exemplo, né? Exatamente. Que hoje a gente vê que falar é uma coisa, agora fazer é completamente outra. E o exemplo, ele arrasta multidões, né? Exatamente. E hoje, assim, na prática, pastor, como que a pessoa pode ser, então, um discípulo, né? A pessoa entende assim, como é que eu faço para ser um discípulo de Jesus hoje? Em 2022, em que tudo mudou, desde a realidade, na época que foi escrita ali a Bíblia, né? Relatada. Veja, Kelly, hoje as igrejas propõem muitas estratégias de trabalho. E uma das estratégias é a estratégia do discipulado. Às vezes ele acontece nos pequenos grupos, nos GPs, né? Ou nas células, ou nos grupos familiares, nos grupos de amigos, nos pequenos círculos, né? Mas se nós olhamos biblicamente, como se transferia a fé e as leis de Deus para diante? Se nós olhamos o texto de Deuteronômio 6, 6 a 9, nós já vamos encontrar que Deus, através de Moisés, ordena que os pais transferem esse ensino. Se nós olhamos, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, assim como você aprendeu de mim, você ensina a outros e outros a outros. Quando o apóstolo Paulo diz em Efésios, sede meus imitadores, ele está dizendo, quando vocês me imitam, vocês são meus discípulos, e quando vocês me imitam, outros vão imitar vocês. Então, nós não precisamos, como igreja, procurar estratégias. As estratégias estão colocadas. O que muitas vezes falta, Kelly, é que os pais, eles não conseguem transferir a influência cristã para os seus filhos. E aí,
os pais, sem querer, eles transferem outras influências, porque nós, como pais, nós temos todo o poder de influência sobre os nossos. E nós praticamos aquilo que nos é ensinado e naquilo que nós somos influenciados. Jesus queria fortemente influenciar as pessoas para o céu. E Jesus queria que realmente a igreja se ocupasse em fazer discípulos. Que é realmente o principal foco, né, de todo mundo, né? A gente sempre fala que nós passamos um breve tempo aqui por essa terra e temos que preparar, né, para a eternidade realmente, né? E aí vem uma grande responsabilidade, né, pastor? Com certeza. Veja, Kelly, nós podemos olhar assim o ministério de Jesus com multidões e o ministério de Jesus com discípulos. E quando nós olhamos isso, nós vamos perceber que as multidões se beneficiavam dos milagres de Jesus, das curas de Jesus, da multiplicação dos pães. Mas quando era a hora da caminhada com Jesus, as multidões ficavam para trás. E os discípulos ficavam juntos. Pastor, e nesse sentido também dessa responsabilidade, né, dos pais que o senhor havia comentado anteriormente, como nós, como pai, como mãe, precisamos nos preocupar então em fazer discípulos, né, transferir os conhecimentos e tal bíblicos para as crianças desde muito jovens. Como que o pastor vê isso e como que a gente pode fazer isso de maneira prática? Veja que assunto especial, Kelly. Quando Deus nos proporciona, a nós, aos pais, podermos ter nos nossos próprios filhos o público especial para ser discípulo de Jesus. Então, nós temos um espaço muito, muito especial como pais para influenciarmos e transmitirmos Jesus aos nossos filhos. E era exatamente isso que os pais judeus faziam com os seus filhos. Eles, desde pequenininhos, ensinavam em casa, mandavam para as sinagogas, mas ensinavam em casa os mandamentos de Deus. Quando eles tinham lá 12, 13 anos, eram os pais que faziam a formatura cristã, ou a formatura como novos filhos do mandamento, os seus próprios filhos, através da festa da confirmação ou do Bet Mitzvah. Então, eles comemoravam isso na comunidade cristã, que agora os seus filhos eram filhos de Deus. Nós, como pais, em nossos dias, nós temos esse grande privilégio de não só fazer os nossos filhos serem nossos herdeiros, não ser como nossos filhos só educados por nós nas leis morais, ou nós educá-los através das escolas seculares para suas formaturas, mas formarmos eles no sentido cristão, no sentido de eles serem filhos de Deus e tornar os nossos filhos a serem discípulos de Jesus através da nossa influência, através do nosso ensino como pais. E com certeza, com esse exemplo, pastor, uma nova geração vai ser criada que automaticamente vai lembrar desses princípios, né, que com certeza isso já acontece hoje, e vai também transmitir para os filhos deles, né, no futuro. Então a gente vê que essa cultura, né, de antigamente, que era tão bonita do ensinamento, né? Ela não muda, né? Os anos podem ir passando, mas o que Deus quer é que a palavra dele sempre esteja viva nas famílias, em todos os lugares, né, pastor? Verdade, verdade, Kelly. Deus quer que a família seja usada como uma escola de santidade. E quer que os pais sejam os instrutores da fé cristã aos filhos. E quando os filhos pegam isso dos próprios pais, os filhos têm uma consideração muito mais elevada pelos próprios pais e aprenderão que os pais devem ser honrados pelos próprios filhos. E Deus sempre queria usar a família como uma pequena igreja, como uma pequena escola. E o tema do discipulado, o local mais especial é dentro da casa, dentro da família. Com certeza. E como nós comentamos ainda aqui fora da entrevista, o discipulado ele não precisa ser transmitido, né, para centenas de pessoas. Ele é um a um,
e porque isso também me faz pensar assim como Deus fez cada um de maneira especial, né, pastor? Então, para finalizar, deixe uma mensagem para quem está nos assistindo, porque assim, Deus fez cada um de uma maneira super especial, né? E cada um tem o seu grande valor para o Senhor. Eu agradeço a Deus pelos breves minutos que nós podemos nos comunicar no programa Paz. Obrigado, Kelly. Obrigada. E quero compartilhar que o que me deixa muito, muito, muito feliz como pai é perceber que os meus filhos estão sendo meus discípulos. Meu filho não cansa de dizer, ele diz, pai, eu quero ser que nem o pai. E isso me mostra que eu fui bem nessa missão de influenciar o meu filho a ser um discípulo de Jesus. Quero desejar a todos que o Papai do Céu abençoe ricamente. E não tem coisa melhor do que buscar o caminho de Deus. Busque ser discipulado por alguém. E se você é um discípulo de Jesus, faça outros discípulos. Que Deus, na sua graça, acompanhe a todos. Amém. Amém, pastor. Muito obrigada pela sua participação e com certeza, eu tenho certeza absoluta que o Isaías e a Laura, né, têm muita alegria de dizer, né, que querem ser igual ao pai e a mãe, Kátia, também, que vocês são uma família muito querida. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada. E a você que nos assiste, o nosso muito obrigado. Até a próxima semana e que Deus te abençoe e também que essas palavras entrem em seu coração e que você comece talvez a mudar o seu pensamento, mudar suas atitudes e fazer com que realmente você e os seus filhos, sua família possam ser verdadeiros discípulos de Jesus nessa terra. Obrigada. Amém.